Então, boa noite a todos. A gente começa mais uma live de mensagem de amor e hoje eu vim falar com você, especialmente com você que está aí na sua casa. Vim falar com vocês aí do Instagram, você também do YouTube. Quero falar também com você que está vendo nesse momento esse vídeo sobre algo que é uma chave pra gente, que faz toda a diferença na nossa vida. Que é algo assim, como a gente transforma a nossa vida a partir do momento em que a gente transforma o nosso olhar para a nossa vida. Então, se a gente quer transformar a nossa realidade, se a gente quer transformar a nossa vida, nós temos que transformar o nosso olhar diante da nossa vida. Aí você fala assim, mas como assim? O que tem a ver o meu olhar com a minha realidade? Tudo a ver. O seu olhar tem tudo a ver com sua realidade. A partir do momento em que você cria vínculos energéticos através de onde você direciona o seu olhar. Dependendo de onde nós direcionamos o nosso olhar, dependendo de com qual intenção nós olhamos e com qual intenção nós compreendemos a vida. Quando a gente está falando do olhar, a gente não está dizendo somente do olhar físico, dos olhos, da função de vista, né, dos olhos, mas nós estamos falando do entendimento. Quando a gente transforma o nosso entendimento, a gente transforma a nossa vida por inteiro, gente. Se a gente transforma a forma que a gente recebe as situações na nossa vida, se a gente transforma a forma que a gente compreende o outro, que a gente compreende as situações, a gente transforma a nossa vida inteira. E tem um texto do Mestre Michael, que é o texto que a gente vai falar hoje na nossa mensagem de amor, é a mensagem de amor de hoje, que está dizendo assim, olha, deixe que o bem entre em seu olhar e transforme o seu mundo. Então, quando a gente deixa o bem entrar no nosso olhar, nós transformamos o nosso mundo, porque a gente transforma a si mesmo. A gente transforma o nosso mundo interior. E, consequentemente, quando a gente transforma o nosso mundo interior, a gente transforma também o nosso mundo exterior. Então, gente, se a gente quer transformar a nossa vida, a gente precisa transformar a maneira como a gente compreende, como a gente entende a nossa vida, como a gente se posiciona diante da vida e como a gente vai olhar as pessoas. Se a gente coloca o bem no nosso olhar, a gente tem mais propensão de ver o bem no outro. A gente tem mais propensão de ver o bem nas situações. A gente tem mais propensão de ver o bem, inclusive, em nós mesmos. Porque o nosso olhar também é como a gente se enxerga. Como a gente percebe quem nós somos. E essa faz toda a diferença. Se eu percebo que eu sou uma pessoa péssima, que não mereço nada de bom, que eu tenho que ser punido o tempo todo, que eu não mereço a felicidade, toda vez que eu entro numa situação de felicidade eu me saboto para que eu não alcance, eu mesmo fico sabotando as minhas questões, eu não consigo entrar em rotas de felicidade, é porque eu estou tendo um olhar diante de mim que é um olhar punitivo, um olhar com falta de amor, um olhar em que eu não estou conseguindo ver o bem. Então, quando a gente quer realmente transformar a nossa vida, a gente tem que se enxergar, se compreender, se acolher com um olhar vendo o bem, de uma forma mais amorosa, vendo a luz que há em nós. Da mesma forma, se a gente quer se relacionar melhor com o outro, a gente tem que buscar, a gente tem que ser como se fosse um garimpeiro, sabe? O garimpeiro que fica vendo onde está o ouro em algum lugar, fica peneirando as pedras. A gente tem que peneirar as pedras às vezes que há nos outros, para a gente ver o diamante, a luz que tem nesse outro. A gente tem que escolher como eu vou compreender essa pessoa. Porque todas as pessoas, gente, têm pontos fortes e pontos fracos. Se eu escolher ver só o ponto fraco de alguém, eu só vou ver o ponto fraco. Essa pessoa vai ser uma pessoa que eu vou criar uma antipatia. Eu vou ter várias ressalvas em relação a essa pessoa. Não vou achar ela bacana. Porque é uma escolha. Agora, se eu quiser ver os pontos fortes, eu também posso. E aí eu vou me abrir para essa pessoa. Eu vou me abrir para ter um relacionamento melhor. Eu vou acreditar no bem que há nessa pessoa. Principalmente se é algo que ela demonstra. Então, quando a gente muda o nosso olhar, se a gente começa no nosso olhar deixar que o bem entre, a gente pode mudar toda a nossa vida. E por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente está precisando dessa injeção de ânimo nesse momento, em que nós estamos enfrentando uma pandemia, uma crise mundial. E a crise que a gente está enfrentando mundial, ela já não é mais uma crise somente na área da saúde. Ela é uma crise humanitária, porque ela está em todas as áreas humanas agora.
Ela é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise de saúde, é uma crise de saúde mental, que as pessoas estão entrando em uma crise de saúde mental, número de pessoas que, né, de casos de violência doméstica tem aumentado, tentativas de suicídio e assim por diante. Então a gente está no meio também de uma crise de você conseguir manter sua sanidade mental diante do inesperado, diante da vulnerabilidade, diante das restrições, diante das incertezas que essa pandemia vem trazendo. Então a gente está enfrentando essa crise. E com certeza nessa crise a gente está criando caminhos para a solidariedade, criando caminhos para o amor ao próximo, para o autodescoberto, o autoconhecimento. Mas a gente precisa nesse momento de uma injeção de ânimo. E essa injeção de ânimo vai ser, assim, eu acho que vai ajudar muito se a gente conseguir transformar o nosso olhar. Até a forma que a gente olha para essa própria crise. Se a gente quer entender ela como uma crise no sentido pejorativo da palavra crise, que é a ruína, ou se a gente pode olhar para ela entendendo, olhando essa crise como olhar quem está enxergando a luz, vendo o sentido positivo da crise, que em vez de ser ruína é construção, é reconstrução. A crise pode ser também um ponto para a gente reconstruir algo, desmoronar certos sistemas, certas formas de viver, certos entendimentos, para reconstruir melhores. Então a gente hoje está repensando na forma que a gente convive com as pessoas, a gente está repensando na forma que a gente trabalha, para a gente reconstruir. Então assim, se a gente nesse momento, se você está numa insegurança, se perdeu um emprego, as pessoas estão perdendo os empregos, pessoas passando fome, pessoas tendo necessidades. Se a gente está num desses grupos, pessoas em grupos de risco que estão com medo, né, de adoecerem, pessoas que amam que estão nesse grupo, a gente pode entender essa crise como uma forma de recriar novas formas de viver, de compreender o mundo, recriar um novo olhar sobre a vida. E eu acho que ela só vai ter valido a pena a gente ter passado, a gente ter encarnado justamente no momento que está acontecendo isso no planeta Terra, se isso significar uma mudança interior nossa, uma mudança no nosso olhar, porque isso vai mudar a nossa vida por inteiro. Se isso significar uma mudança no comportamento humano e no comportamento da humanidade, porque aí vai ter feito sentido essa crise. Não foi algo que veio para anular, não foi algo que veio para perturbar a paz, mas foi algo que veio para trazer novas soluções para a humanidade como um todo e para a gente, né? O que a gente pode fazer? Tem uma frase do Mestre Micael, que foi um dos textos que a gente comentou numa live passada, que diz assim, a humanidade é feita de vários seres, né? Se você quer curar, o planeta Terra é feito ele respira através de vários seres. Se você quer curar o planeta, comece curando a si mesmo. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, para ter esse momento de amor e que esse amor seja a cura. Porque o amor é sempre a cura. É isso que o Movimento Dedica acredita, é isso que a gente acredita, é isso que eu acredito. E isso que vai estar chegando nesse momento no seu coração. E aí, gente, vou começar a ler. Vou pular alguns parágrafos, porque o texto é muito grande, a nossa live tem um tempo. Mas eu vou começar a ler de uma parte que eu acho muito interessante, que diz assim: seja um ávido buscador do bem. Para muitos desse mundo que ainda estão dormindo, aqueles que acordam e despertam parecem aos olhos deles sonhadores. Então, seja um sonhador, numa incansável crença em tudo o que há de bom, de precioso, de luz em si mesmo e no outro, pois essa é, na verdade, a busca por Deus, pela assinatura divina que vive em toda a criação. Então, quando a gente está se comportando, a gente se comporta de uma forma querendo acordar, mais desperta, querendo ver o bem no outro, a gente pode até ser confundido como um sonhador, mas que a gente seja então um sonhador. Que a gente tenha sonhos para sonhar, porque isso nos dá esperança para levantar todos os dias da nossa cama, para viver, para dar o nosso melhor no nosso trabalho, dar o nosso melhor perante a nossa família, sabe? Que a gente possa ser o melhor membro da nossa família, o melhor trabalhador para a gente mesmo, não em relação ao outro, mas em relação ao que eu fui ontem, que eu possa ser melhor a cada dia que nasce. E quando a gente está querendo buscar o bem, a gente está se comprometendo com isso. E na verdade, quando a gente busca o bem que há no outro, o bem que há na vida, o bem que há em nós, a gente está sendo um ávido buscador da presença de Deus.
Porque buscar o bem é buscar o Deus que existe. Deus habita tudo. Deus está vivo e aviva todas as criaturas. E toda vez que a gente consegue ver a luz no outro, nós estamos reverenciando, saudando esse Deus que há no outro. Esse é o sentido da palavra namastê. Meu Deus interior saúda o seu Deus interior. O Deus que vive em mim saúda o Deus que vive em você. Então a gente só pode reverenciar o Deus que há no outro se a gente consegue ter esse olhar de buscar o bem, buscar o precioso que há no outro, da vida. E isso eu acho que é muito primo da admiração, né? Eu acho que a gente cultivar um olhar que admira é tão positivo numa sociedade que só prega competitividade, né? A gente está sempre tendo que competir com outros. A sociedade coloca as pessoas sempre para competir, como se a felicidade ou o sucesso do outro ameaçasse a sua própria. E isso, na verdade, não existe. A felicidade e o sucesso do outro incentiva você a ser mais feliz e ter mais sucesso. Quanto mais estrelas brilhando no céu, mais bonito o céu fica. Então, quando a gente busca admirar o outro, nós estamos buscando justamente esse sentimento de união também, de integridade. Quem sabe você poderá ver primeiro, com os olhos embebidos dos ideais elevados de felicidade plena, o bem em alguém que nem mesmo tem ciência que vive nele esse bem. Olha que proposta interessante que o mestre Michael vem fazer pra gente. Ele vem nos propor assim, quem sabe você pode ser uma pessoa que com um olhar embebido de grandes ideais, ou seja, um olhar que está trazendo nesse olhar, quando eu estou dizendo olhar, gente, é sempre bom lembrar, a gente está falando sobre um entendimento, uma compreensão do mundo. Nós estamos não falando só do olhar das vistas, mas a forma que a gente olha para a situação é a forma que a gente concebe, compreende, tem ciência dessa situação. Então, se a gente, quem sabe, a gente pode ser aquela pessoa que pode olhar o bem, ter um olhar tão cheio de bons ideais, de um propósito de vida mais elevado, que a gente consegue ver o bem em alguém que nem mesmo essa pessoa percebe que ela tem esse bem. É tão interessante quando você vê um potencial em alguém e essa pessoa nem sabe que ela tem esse potencial, nem acredita nela mesma. E aí é tão bom quando a gente pode ser essa pessoa que expressa isso para essa pessoa, fala, olha, você sabe que você é incrível fazendo isso? É tão bom a gente falar, sabe, elogiar alguém sinceramente, com sinceridade. Sabe, falar, olha, você é muito bom fazendo isso. E às vezes a pessoa tá cheia de insegurança, tá se achando a pior pessoa. E aí alguém vai lá e fala isso. Isso traz um ânimo pra pessoa. Fala, será que é mesmo? Será que essa pessoa tá certa ou ela é pessoa doidinha? Não, às vezes ela tá certa. Então é muito bom a gente saber ver esse bem no outro. Com discernimento, gente. Isso não é uma utopia de falar assim, então quer dizer que você vai ficar vendo a luz numa pessoa que tá roubando. Sim, a gente pode ver a presença de Deus em tudo. Agora, a gente também tem que ter o discernimento de saber qual a atitude que a pessoa está tendo hoje e se a gente quer ou não aquela atitude para próxima da nossa vida. Você vai levar isso para dentro da sua casa. Mas você reconhecer que o outro tem um potencial positivo, você não perde o discernimento de ver também as outras coisas que a pessoa está fazendo. Então, é um olhar que vê o bem, mas é um olhar não ver o bem infantil, mas é um ver o bem de forma madura, com discernimento, mas também com essa crença e com essa esperança no melhor que há em cada um. A Bianca falou, devemos alimentar nossa visão com o bem. O que estamos nos alimentando? O que estamos nos alimentando, isso mesmo, Bianca. A gente tem que perceber, olha, que tudo que a gente percebe, a gente está trazendo para dentro de nós. Se eu chego num lugar e percebo só o que tem de ruim no lugar, eu absorvi só as energias ruins do lugar. Agora, se eu chego num lugar e procuro ver o que tem de bom nesse lugar, eu vou absorver as energias boas desse lugar. E sempre há Deus em todos os lugares. A gente que às vezes tem dificuldade de encontrar esse Deus pelas nossas próprias arestas, pelas nossas próprias dificuldades interiores que a gente acha similaridade com os outros. Então a gente tem que perceber assim, do que a gente tem se alimentado. E isso nesse momento é importante, por quê? Porque às vezes a gente vai acordar de manhã e a gente tá assim, mais um dia, eu tô de quarentena, ou você tá de quarentena dentro de casa, ou quarentena trabalhando também, que tem muitas pessoas trabalhando que não podem fazer, ou que são de algum órgão, né, de um sistema, de uma área da sociedade que não está parando. Mas independente, você tem que acordar e aí na hora vai vir vários motivos para você às vezes achar difícil aquele dia, ou reclamar, ou ficar desanimado em levantar. Mas se você procurar o bem, se você procurar ver as coisas boas que tem naquele dia,
Você vai acordar com gratidão, porque você vai ver que tantos milagres estão acontecendo naquele dia para você acordar. O sol nasceu, você está ali respirando, você tem tantas coisas para agradecer. E aí, quando a gente começa a ter um olhar de ver o bem, a gente tem mais gratidão pela vida. E a gente tem mais ânimo e alegria de viver. Falar, gente, deixa eu ver tudo de bom, tudo que está dando certo na minha vida nesse momento. E a gente tem que se apegar a isso, sabe? Mas está dando um tanto de coisa errada. Mas olha o que está dando certo. E se apega a isso para o que está dando certo, te fortalecer para você encarar o que está dando errado, para você transformar aquilo, resolver esses desafios. Não é a gente fechar os olhos para o que está difícil, mas é a gente se sintonizar com o que está bom e isso nos fortalecer, nos dar ânimo, entusiasmo. Entusiasmo significa cheio de Deus, para a gente chegar e resolver os nossos problemas de forma positiva. A Carol falou, é legal percebermos que antes da pandemia o mundo vivia uma era virtual e desperdiçávamos a oportunidade da convivência. E agora somos obrigados a utilizar a virtualidade para não nos sentirmos sós, que possamos aprender a valorizar o outro, olho no olho, a beleza de cada um. Sim. Quantas vezes a gente desperdiçou, né, o tempo, em vez de a gente vai em restaurante, todo mundo, em vez de estar conversando, olhando no olho, está todo mundo olhando para baixo nos celulares, né? E agora, quanto a gente está com vontade de estar jantando, olhando no olho das pessoas, né? Se pegar na mão, ficar perto. Então, acho que é uma forma também da gente valorizar esse outro na nossa vida, valorizar os pequenos detalhes. Como a gente falou na outra mensagem, a gente está com a oportunidade de valorizar o que tem de essencial, sabe? Que às vezes a gente nem achava que era tão incrível assim, né? E agora a gente está vendo que o incrível são as coisas mais simples. É o que é essencial e que a gente precisa tanto disso. É o contato, é o carinho. Quantas vezes os adolescentes saem correndo e não dão aquele abraço na mãe, né, no pai, antes de ir porque tá com pressa. E agora viram adultos e os pais não podem encontrar, porque às vezes estão num grupo de risco. E a coisa que você mais queria era dar aquele abraço que a gente não deu porque saiu correndo. Então a gente agora está tendo a oportunidade de perceber qual o real valor das coisas da nossa vida. Qual o valor que a gente dava para coisas que hoje em dia a gente acha tão pequena, tão transitória, e qual o valor que a gente dava para coisas que a gente hoje acha que são tão essenciais. Então acho que é o momento da gente rediscutir os nossos valores, rediscutir o peso e o valor que a gente dava para cada coisa na vida. Às vezes era melhor trabalhar menos, passar mais tempo com a família e ter menos coisas materiais, mas você deveria ter mais qualidade de tempo e assim por diante. Se compreender, é um valor que a gente tem que dar sobre a questão da saúde emocional. Quantas vezes a gente gasta tempo com outras coisas, com entretenimento, com isso, com aquilo, e não percebe que a gente precisa investir também na nossa saúde emocional. A gente reconhecer as nossas emoções, fortalecer as nossas emoções, se autoconhecer, estudar, sabe? Ter contato com arte, com cultura, tudo isso ajuda, né, com a espiritualidade, ajuda as nossas emoções a ficarem mais preparadas para esses momentos. Então, eu acho que é um momento da gente refletir sobre os valores. O Paulo falou, despertar a nossa consciência e nos reconhecermos como seres de luz. Assim podemos ter uma vida melhor e abençoada. Sim, exatamente. E que a gente não precisa, sabe, agora tá ali ou aqui. A gente tem que reconhecer também e gostar do nosso presente. Se a gente está com esse momento presente, se você está no lugar que você está, fazendo o que você está, é o lugar que você deveria estar mesmo. Então a gente tem que agradecer que Deus nos possibilitou estar naquele momento, nesse lugar. Se eu estou na minha casa, é nesse lugar que eu tinha que estar agora. Se eu estou trabalhando, é nesse lugar. E ver no lugar que a gente ocupa o que há de bom. Ver no lugar que a gente ocupa aquilo que a gente pode aprender. Quais são as portas que a gente pode abrir para despertar a nossa consciência. Porque todas as situações são portas. Portas que a gente pode abrir para ser mais livres. Ou que a gente pode se fechar dentro delas também e congelar e cristalizar. Nós temos que decidir o que a gente vai fazer com cada situação que nos acontece. Que a gente possa usar as situações para abrir as portas, despertar a nossa consciência e ser mais livre. Então, vamos continuar. Aí está dizendo assim, gente, todos manifestam, mesmo que de maneira equivocada, a vontade do encontro com a luz que vive em si. A busca pela eternidade, pela verdade e pela bem-aventurança. Então todos nós queremos
entrar em contato com a luz que está na nossa alma. Mesmo que a gente busque isso através de outras vias, seja vias superficiais ou vias profundas, todos a gente tem essa marca de querer estar nessa situação de felicidade, de bem-aventurança. Essa busca da alma por sua identidade espiritual pode, por longos tempos, ser revestida pelas sombras do ego. Essas sombras manifestam-se como ignorância da luz que vive em si, como a escravidão aos prazeres imediatos, a insegurança que culmina em um olhar egoísta e parcial, aos desejos insistentes de falso poder, fama, dinheiro e sexo. Ou seja, às vezes a gente acha que a felicidade tá em realizar desejos que nunca vão parar, né? Buda já dizia, ou a gente vai se desapegar ou a gente vai ser sempre um escravo dos nossos desejos. Porque quanto mais a gente deseja, mais a gente deseja. Então, assim, não tem fim para os nossos desejos. Então, assim, ou a gente às vezes acha que ser feliz é realizar um desejo, sabe? Assim, eu quero uma coisa, eu vou comprar aquela coisa. Aí você compra, passa 2 dias e você fala, continuo, não, isso não me completou. Então eu vou querer fama, então eu vou querer dinheiro, então eu vou querer me realizar em prazeres sexuais, eu vou realizar com poder, então eu vou ser feliz quando eu tiver poder em relação às pessoas, e poder mandar, poder isso, poder aquilo. Todo mundo que teve contato com isso percebeu que isso não trazia felicidade, né? Senão não ia ter pessoas com sérios problemas de tristezas, dificuldades, dores, depressões, que tem fama, que tem dinheiro, que tem poder. Então eles começaram a perceber, né? Cada vez mais a gente tem percebido, às vezes a gente fala assim, vou viver então a superficialidade das coisas. Isso não traz alegria, não traz conteúdo para a nossa vida, sentido. E a gente começa a perceber que na verdade a felicidade ela é um movimento muito mais interior do que exterior. Ela não está nas coisas, ela não está nos títulos. Ela está no nosso estado interior, em como a gente enxerga a nossa vida, em como nós entendemos a vida, em como a gente expressa o nosso eu para o mundo. Então a felicidade é uma decisão que a gente toma primeiro dentro da gente. E ela é muito mais interior do que qualquer coisa. E a gente começa a perceber que o encontro com a gente mesmo, a busca pela espiritualidade, a busca por aquilo que é transcendental, é aquilo que realmente vai fazer a gente estar no caminho da felicidade mesmo. Alguém tá falando aí? Ana Paula falou, simples é a vida de um simples coração. Simples é a vida de um simples coração, mestre Micael. Mesmo confusa, as criações de Deus continuam trazendo na sua essência a capacidade de amar e expandir sua consciência divina. Por isso, quando se cultiva um olhar mais atento ao bem, uma percepção positiva e assertiva da realidade à sua volta, e uma postura que eleva e expressa o que há de melhor, você consegue ser um agente da bem-aventurança divina, contribuindo para o movimento do despertar da consciência luminosa dentro e fora de você. Então, quando a gente tem uma visão que consegue ver o bem, que consegue ter uma visão positiva, assertiva das coisas, mesmo quando a gente vai resolver uma situação que nós entendemos ela como uma dor, um problema, a gente pode escolher como nós vamos resolver isso. A gente pode resolver isso de forma destrutiva, com sentimentos destrutivos, de separação, de inimizade, de falar, eu odeio essa pessoa, de cultivar o ódio, rancor, raiva. Ou nós podemos lidar com essas situações que nós entendemos como problemas, como dores, de uma forma assertiva, positiva e resolutiva. Ou seja, vamos ter uma conversa então, o que eu posso falar aqui para resolver, não para machucar? Quantas vezes as pessoas discutem e na discussão querem machucar ou atingir o outro? Ou ter razão? E é melhor ser feliz ou ter razão? Melhor ser feliz. Então a gente às vezes na discussão não tem que machucar ou acertar o outro ou vencer nos argumentos. Mas o que tem que vencer e prevalecer naquela discussão é o amor, é a harmonia, é vocês conseguirem se encontrar em algum ponto. Porque é para isso que a gente discute, é para que haja um encontro de novo. Por isso que você chega para conversar com alguém, para você se reencontrar em algo que separou. Então, a gente, na hora que a gente está resolvendo o problema, a gente pode falar assim, deixa eu falar de forma assertiva, de forma resolutiva. Vamos ver assim, qual é o problema, como nós podemos resolvê-lo? Qual via que a gente pode tomar que vai ser bom para todos? Exercitando a empatia, de perceber o outro do lugar que o outro está, compaixão. Exercitando um olhar que vê o outro, vê a situação de forma mais positiva. Então, quando a gente fala em ver o bem, é justamente isso. É ver também as situações de dor, de dificuldade,
mas tentar resolver e lidar com essas situações, não para destruir, mas para construir pontes entre os corações, para construir possibilidades novas, para construir soluções. Então, até a forma que a gente lida com a nossa dor, a gente pode lidar com o olhar vendo bem, com o olhar tentando ter a consciência desperta da presença de Deus que está ali. Porque aí aquela dor vai ter um outro sentido para você. Não vai ser uma dor para te machucar ou para machucar alguém. Vai ser uma dor para te alertar. Alertar o quê? Uma nova atitude que você pode ter. Uma mudança de comportamento que você pode ter. Uma nova forma de ver a vida. Quantas vezes a gente é alertado, não é? Pela dor, pela dificuldade, pelos desafios. Eles são amigos, na verdade. Mas na hora que a gente está vivendo, a gente às vezes faz birra, briga um pouco. Mas realmente é para isso. Então, quando eu tô falando do olhar que pegou bem, eu gosto muito de falar isso, porque senão fica parecendo assim, a Sara tá aí na utopia, de que tudo é bom, de tudo. Não, não é viver no mundo, né, dos ursinhos carinhosos, mas é viver a vida real, mas com um olhar, talvez, que tenha estrelinhas, talvez, do mundo dos ursinhos carinhosos. Ou seja, com um olhar positivo, com um olhar de falar assim, então tá, vamos resolver, vamos viver. Mas só porque eu vou resolver uma coisa difícil na vida, eu preciso de uma postura amarga? Eu preciso de uma postura, já começa a conversa assim, ó, com a cara toda fechada? Já preciso de começar a conversa com a cara fechada? Preciso já começar a falar gritando e ofendendo? Não. A gente pode resolver os problemas colocando o amor na frente. Falando, deixa eu ver esse problema pela lente, pela perspectiva de amor ao próximo. De amor a mim mesmo. Deixa eu falar de uma forma que eu esteja me respeitando na minha fala e respeitando a outra pessoa. E aí sim eu vou conseguir lidar bem com as questões da minha vida. E aí as coisas que vão aparecer não vai ser para fazer sofrer, mas vai ser para fazer despertar. Aí tá dizendo assim, cultive o bem como se cultiva um jardim, diariamente e com ações concretas. Agradeça por hábito e bendiga por hábito também. Isso é tão interessante, né? Ele tá dizendo isso, olha, agradeça por hábito. Crie o hábito de agradecer, sabe? Crie o hábito de agradecer cada coisa. Desde coisas pequenas às coisas grandes. E bem dizer por hábito também. Porque se a gente hoje, se por algum acaso, todos nós temos um pouquinho, ou de forma pouca, média, grande ou demais, a cultura da falta. Porque é a cultura da sociedade que a gente está hoje. Uma sociedade capitalista, consumista. Então eles instalam em nós essa cultura da falta desde criança. Então todos nós temos em menor ou maior grau o hábito de maldizer, de reclamar. Seja assim, tá chovendo, nossa, não acredito que tá chovendo. Aí tá calor, nossa, mas tá calor demais. Às vezes é um hábito, é uma forma até de conversar na cozinha de casa. Então a gente às vezes tem esses hábitos de reclamar, de maldizer, de falar mal um do outro. E a gente pode criar novos hábitos, olha que bom. Porque ruim seria se a gente falasse assim, não, você nasceu com hábito, você vai morrer com esse hábito. Não, a gente pode ser novo a cada dia, a cada segundo, na verdade, na hora que a gente decide. Então ele diz assim, olha, tudo bem, já que a gente tem esse hábito, que a gente está nesse contexto que a gente foi inserido, vamos também começar a criar, a cultivar o hábito de agradecer. Cultivar o hábito de bem dizer. Então eu vou bem dizer tudo que acontecer, eu vou bem dizer. Falar, olha, que bom que aconteceu. O bem dizer é dar graças àquilo. É falar o que há de bom naquilo. Porque é isso que eu vou estar fazendo, eu vou estar vendo o bem na situação. Bem dizer é ver o bem, é dizer o bem que há em tudo. Então eu vou bem dizer alguém, eu vou dizer o bem que há em alguém. Eu vou bem dizer uma situação, eu vou ver o bem que há em uma situação. E aí então eu posso bendiga por hábito e agradeça por hábito. Gente, isso é você fala assim, Sara, mas você tá falando isso. Gente, isso é o que faz diferença na nossa vida. Nada, muita pouca coisa faz diferença. Agora, isso faz diferença. Quando a gente tem esse hábito e é falando, é expressando, pra gente ter essa postura na nossa vida como uma respiração. E aí eu acho que a gente tem que falar assim, olha, cultive o bem como se cultiva um jardim. Um jardim a gente pode ficar 2 semanas sem aguar? Não pode. As plantas vão morrer, vai tudo dar problema. Cultivar o bem é a mesma coisa. É diário, igual a gente cuida do jardim, é diariamente. Cultive o bem diariamente, com pequenas ações. Não é falando assim, mas eu não tenho caminhão de comida para dar agora para
para um lugar carente. Tudo bem, mas qual pequena ação que você pode ter? Você tem uma oração para dar para essa pessoa? Você pode sorrir para a pessoa que mora na sua casa? Você pode ter um pouco mais de paciência com seus filhos? Você pode tratar o outro de forma mais respeitosa, amorosa? Você pode... São pequenas ações, né? Um jardim não se faz em um dia. A gente vai lá, cultiva um pouquinho a terra, planta semente. Aí eu vou plantar um jardim de flores na minha casa, vou plantar semente e falo, ó, deu errado já esse jardim. Nasceu a flor, tô aqui, ó. Plantei 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, não nasceu flor nenhuma. Porque a gente é assim, entendeu? A gente é imediatista. A gente quer fazer boas ações, cultivar o bem na nossa vida, mas se não tiver um retorno na hora, a gente acha que, não adianta nada. Adianta. Quando a gente está plantando coisas boas, nós vamos colher o bem. Nós vamos espalhar o bem para o mundo. E a colheita do bem a gente não faz para a gente ter depois, que a sua mão direita não sabe o que a sua esquerda está fazendo, mas a gente faz porque o próprio ato de fazer o bem já nos faz o bem. Não vai ter algo depois, às vezes. Pode até ter como resultado das consequências das nossas ações. Mas só de você estar fazendo o bem, você já está vibrando aquela energia naquela hora no seu coração. E essa energia de bem já está te harmonizando, elevando o seu padrão energético, te fazendo mais feliz. Então, assim, pense aí mentalmente numa lista de 10 coisas boas que você pode fazer diariamente, que você pode estar vendo bem através dessa ação, falando bem, fazendo bem, promovendo o bem, sentindo bem. O bem o que há de bom, o que há de positivo na vida. O Ian, a Alice e o Igor estão te vendo e falando que te Ai, ama. meus filhos, amo vocês. Gostaram, né? Um jardim não se faz em um dia. Isso mesmo, o jardim não se faz de um dia. Precisa cultivar, então a gente tem que todos os dias buscar. E aí um dia vai ter uma dificuldade, outro dia vai ter outra. Eu falo isso com os meus filhos, eles que falaram que estão assistindo, né? Eu falo, olha, a gente hoje vai procurar aqui dentro, viver com harmonia e tudo. Aí tem dia que dá certo, tem dia que dá probleminha, aí um não gosta do que o outro pegou, isso é ok, a gente resolve. Mas a gente tem que todos os dias renovar esse compromisso de viver em harmonia, compromisso de viver com amor, o compromisso de fazer o bem. Eu acho que é algo que a gente tem que tentar. A gente consegue todas as vezes? Claro que não, a gente está aqui nessa terra para aprender. Então, caindo, levantando, mas a gente está buscando. E se a gente ficar cada dia buscando oferecer o nosso melhor, a nossa vida melhora, gente. Não espera que alguém vai chegar e vai bater uma varinha de condão na sua vida, ou você vai ganhar na Mega Sena, que nem a gente fica falando, e isso vai melhorar a sua vida. Não, porque isso não vai melhorar. A gente melhora a nossa vida não é de fora para dentro, não é de dentro para fora. A gente adoça a nossa vida é de dentro para fora. A gente enriquece a nossa vida, não é com dinheiro caindo na gente, não. É trazendo a riqueza interior para o exterior. A gente coloca amor na nossa vida, não é quando chega alguém, não, eu preciso encontrar uma pessoa para ter mais amor na minha vida. Não é com alguém chegando, não. É com amor de dentro para fora. Você precisa se amar, gerar amor na sua vida e esse amor vai se propagar. Então, o que a gente quer para a nossa vida, o melhor que a gente quer para a nossa vida não é alguém que vai nos dar ou vai chegar para a gente, ou é um encantamento, não. É a gente buscar ser melhor todos os dias, é uma decisão que a gente tem que ter. E quando a gente tem essa decisão, é claro, a gente tem a ajuda de muitos, a gente tem a ajuda principalmente de Deus, que tem toda a misericórdia com a gente. E aí tá dizendo assim, como se cria um hábito? Um dia após o outro. Então agradeça por hábito e bendiga por hábito também. E como se cria um hábito? Um dia após o outro. Não tem segredo, é simples. Eu gosto muito da mensagem do mestre, que aqui no Dedico a gente fala, ele fala as coisas que são, né, chaves pra gente melhorar, pra gente despertar a nossa consciência, mas de forma simples, muito simples. Não é coisa assim, não, é inacessível esse caminho. Não, o caminho do despertar é acessível a todos que querem ele. Por quê? Porque é simples. Como a gente cria um hábito? Um dia após o outro, não tem mistério. Mas é um dia após o outro. Não é assim, um dia eu vou pensar nessas coisas de fazer o bem, eu vou ficar 7 dias sem pensar. Não, é um dia após o outro. Aí assim, hoje eu consegui dar um sorriso para a pessoa, amanhã eu vou conseguir talvez dar 1 e 2. Aí depois de amanhã eu volto para 1. Aí depois de amanhã eu faço 4. E assim por diante, a gente vai conquistando, né? Aí tá dizendo assim, aqui tá dizendo, eu acho muito bonitinho que ele fez
que é o movimento que a gente tem aqui na Dedico. Nós temos um movimento que chama o Movimento Eu Sou do Bem. E ele lançou esse movimento há uns anos atrás. A gente tem vários panfletos, a gente já panfletou a gente já foi em praça, dar florzinha com mensagem, a gente já fez várias ações de conscientização, barracas, palestras, meditações, danças circulares, vários movimentos que a gente tem para divulgar esse movimento que a gente tem aqui na Dedico, que é o movimento Eu Sou do Bem. O que é Eu Sou do Bem? Sabe? Eu ser do time do bem, de querer ver o bem, de saber no meu coração que é o bem que dá certo, que a gente, às vezes as pessoas falam assim, o mundo é dos espertos, o mundo é daquelas pessoas que dão um jeitinho. Não! O mundo é daquelas pessoas que acreditam no bem, o mundo é daquelas pessoas que veem o bem, que são verdadeiros transformadores sociais, sabe? O mundo é daquelas pessoas que conseguem fazer a encarnação dela ter um sentido benéfico para ela, para alguém a mais que ela. E isso já é maravilhoso. Porque quantas vezes a gente fala, nossa, não sei se minha vida foi um erro ou foi um acerto. Que a gente possa chegar no fim da vida percebendo bem, sabe? Falando, nossa, eu acho que na minha vida eu consegui movimentar, eu consegui mudar. É tão bom a gente falar assim, eu não sou a mesma pessoa de antes. Eu consegui ter novos hábitos, aprender novos comportamentos, mudar de postura. E a gente está nessa vida para isso, gente. Para viver, para aprender, para acertar, para errar, aprender com os nossos acertos e com os nossos erros, para ser feliz e para promover a felicidade das pessoas, ser bálsamo na vida do outro, é uma coisa tão boa. Que a gente possa perceber assim, gente, como eu posso ser útil? Eu posso ser útil sendo útil ao outro também, sendo uma presença que pode levar algo de bom para alguém, sabe? Que seja um sorriso, que seja o que for. E aí tá dizendo assim, olha, o nosso movimento Eu Sou do Bem, a gente fala assim, ouvir o bem, falar o bem, ver o bem, viver o bem, fazer o bem, receber o bem, doar o bem, unir o bem e sentir o bem. Então são vários movimentos no movimento Dedico que a gente faz para movimentar o bem. E isso movimenta o quê? Toda vez que a gente está buscando esse bem, como a gente falou no início do texto, a gente está buscando a presença de Deus. A gente está buscando a união com Deus, estar mais junto de Deus. Então toda vez que a gente estiver fazendo isso, a gente está ficando mais próximo de Deus, mais próximo da luz, mais próximo da nossa luz interior. Então a gente acha às vezes assim, eu vou ficar próximo de Deus fazendo isso e aquilo, eu vou rezar 24 horas ajoelhado no milho. Eu acho que a gente busca muito mais Deus, a oração é muito importante, é um dos pilares da Dedico, mas a gente busca muito mais Deus se a gente tem um comportamento que está nessa busca de Deus. Que a gente tem um comportamento, um olhar, um fazer, um sentir, uma fala que seja comprometida com o bem, que seja comprometida com a luz, que seja comprometida de forma amorosa, com o amor. Então que a gente possa utilizar tudo isso que a gente falou hoje, que vocês possam pegar tudo isso e falar, olha, é uma injeção de ânimo que eu tô dando. Essa live hoje chama injeção de ânimo. Então amanhã, acorda de manhã, hoje, agora mesmo, depois que você desligar essa live, fala assim, respire e fala, eu vou ver o bem. Vou ver o bem aqui na minha casa, nas pessoas que estão morando comigo, vou ver o bem da situação que está me acontecendo. Sara, você está falando isso com um sorriso, mas tem pessoas chorando. Sim, a gente sofre por isso, eu sofro também. Mas eu acho que só a gente chorar e chorar de novo em cima do choro não vai fazer essa situação melhorar. Então, assim, se a gente perdeu o emprego, tem pessoas que eu conheço, que eu amo, que perderam, vamos ver, então, assim, vamos ver, vamos abrir uma janela nessa situação. Uma porta fecha, tem que abrir uma janela. Vamos ver o que eu posso aprender com isso, vamos ver se eu tenho outras possibilidades de trabalhar, pensar em alguma coisa que eu possa trabalhar de outra forma, ver como eu posso fazer outros contatos, mas a gente tem que ter uma postura diante da perda, diante da dificuldade, buscando continuar com o nosso ânimo. Porque se a gente já perdeu o emprego, a gente ainda perdeu a nossa esperança, perder a nossa fé, perder a nossa vontade de viver, de ser melhor, aí a gente vai ter perdido muito mais que um emprego, muito mais que uma possibilidade. Então que a gente possa perder só o emprego e continuar tendo fé, continuar tendo esperança, continuar tendo garra, força para ver o bem, para fazer o movimento do bem acontecer na nossa vida. Sabe, falar assim, perdi o emprego, mas tenho saúde, ou estou num momento de saúde frágil, mas tenho uma família. Sempre vendo, gente, o que há de bem, o que há de presença de Deus. E mesmo quando a gente achar uma dificuldade muito grande, vem então o aprendizado que tem nela.
a libertação que tem nela, a transformação que ela pode nos trazer. Porque a gente pode se transformar a cada segundo da nossa vida. E essa é a escolha que a gente precisa para a nossa vida. A escolha de se transformar, porque aí tudo faz sentido. E eu acho que a pior vida que tem é a pior vida que não tem sentido, né? Alguém tá falando alguma coisa aí? Elisângela falou esperança e confiar em Deus. Esperança, a gente tem que ter... Gente, é um momento que a gente não pode deixar, tô aqui, ó, soprando, igual a gente sopra na fogueira, pra chama, o foguinho não apagar. Eu tô igual aqui, ó, no fogão de lenha, soprando. A gente não pode deixar a chama da esperança apagar. A gente não pode deixar a chama da nossa fé, a chama de ver, da esperança é isso, é acreditar em dias melhores. E é isso que eu vim falar aqui com você hoje, a gente precisa acreditar em dias melhores. A gente precisa ter essa injeção de ânimo, que você sinta no seu coração, nesse momento, essa esperança, a chama da esperança aumentando, que você sinta no seu coração a chama da esperança, a chama da fé, a chama da crença no bem. E que a gente possa se movimentar, Sara, mas o mundo todo está numa dificuldade. Sim, mas o que eu posso fazer em relação a tudo isso? Então que eu possa modificar a mim, que eu possa ter novas atitudes. Então que eu possa ter atitudes benéficas. Que eu possa ouvir o bem, falar o bem, ver o bem, viver o bem, fazer o bem, receber o bem, doar o bem, unir o bem e sentir o bem. Essa é a mensagem para o seu coração. Gratidão, muita gratidão de vocês estarem aqui. Gratidão quem está olhando, vendo essa palestra aí pelo YouTube também. E que a gente possa se encontrar na próxima mensagem de amor, mantendo nossos corações repletos de amor. Não acabou porque a gente vai ter a nossa meditação guiada, tá bom? Eu queria que vocês agora sentassem em um lugar onde vocês se sintam confortáveis. Pode ser sentado, pode ser de pernas cruzadas, pode ser de pernas não cruzadas, numa cadeira. Não consigo me sentar nem no chão, nem na cadeira, em uma almofada. Então deita, mas que sua coluna fique reta, que o seu corpo fique no estado relaxado. E que a gente possa, nesse momento, entrar em uma sintonia de luz, de bem, de harmonia e de amor. Eu peço licença nesse momento para guiar essa meditação. Que você possa, nesse instante, fechar os olhos. Descanse a mão sobre seu colo. E você vai respirar 3 vezes profundamente. Inspire, trazendo ar para seus pulmões, para sua barriga. E expire, se esvaziando de tudo aquilo que te pesa. Esvazie não somente os seus pulmões, mas esvazie a sua cabeça das preocupações. Solte o ar esvaziando o seu coração de toda ansiedade. Inspire, preenchendo a sua mente de luz, de serenidade e de paz. Expire, soltando tudo aquilo que te afasta do momento presente. E no instante em que você inspirar, inspire, trazendo a calma, o amor e a harmonia para o seu coração. Como se essa respiração tivesse a força e o poder de serenar o seu ser. Como se essa respiração te trouxesse para aqui e agora, para este momento presente. Inspire
fazendo com que a harmonia vibre em cada célula do seu corpo. E solte o ar, sentindo-se vivo, presente e consciente. Nesse instante, você vai perceber que a tranquilidade está tomando conta de toda a sua esfera mental, que a tranquilidade está envolvendo todo o seu coração e você está inteiramente imerso em uma atmosfera de tranquilidade, de paz e de serenidade. E respirando, se sentindo bem neste momento, você vai sentir no seu peito, na altura do seu coração, do seu chakra cardíaco, no meio do seu peito, um sol nascer, como se neste momento estivesse amanhecendo dentro do seu coração. O sol está nascendo, uma esfera de luz dourada está pulsando neste momento no seu peito. E essa luz dourada traz toda e completa vibração de amor, do amor divino para o seu coração. O amor que cura, o amor que anima, o amor que faz renascer e traz vida. E esse sol vai crescer e vai tomar conta de todo o seu peito nesse momento. Você está com uma esfera dourada pulsando no seu peito, no seu tórax por inteiro. E ao respirar você sente essa esfera vibrando amor para cada célula, cada pedacinho do seu corpo, físico, etérico e espiritual. E sentindo-se bem nesse instante, você vai respirar profundamente e vai repetir comigo: eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. E no instante em que você declara isto, você sente uma onda de amor tomando conta de todo o seu ser. E você se sente abraçado por essa energia amorosa, vinda diretamente do coração de Deus para o seu coração. Você está nesse momento inteiramente dentro de uma esfera de luz dourada que esse sol cresceu e tomou conta de todo o seu ser. E você está vibrando e irradiando amor. Sinta este amor. O amor como cura, o amor como proteção, o amor como união. E você vai perceber que esse sol de amor vai crescer e vai irradiar para todos que estão à sua volta, para a sua casa. E sentindo-se bem neste momento, você vai colocar as suas duas mãos sobre seu coração, encostando no seu peito. E você vai perceber de onde partiu toda essa luz que hoje te envolve nesse instante.
partiu do seu potencial divino que habita em você, o seu potencial de amar. E nesse instante você toma consciência que você foi criado por uma força amorosa e que você nasceu para dar este amor, para ser este amor. Que você possa expressar este amor cada vez mais na sua vida. Primeiro preenchendo-se a si mesmo deste amor. Se amando e aceitando você como você é. Buscando sempre o crescimento e o desenvolvimento. E sentindo-se bem nesse instante, você vai colocar as suas duas mãos, agradecendo em gratidão, e vamos repetir juntos. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Essa meditação termina aqui, mas o estado meditativo permanece. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês. Você vai finalizando essa meditação, despertando para o momento presente, abrindo os olhos. Sinta-se envolvido e envolvida por essa energia amorosa. Que o amor possa estar vibrando no seu coração, que o amor seja a sua realidade e que ele faça parte de cada escolha da sua vida. É isso que nós acreditamos no Movimento Dedico. Essa é a mensagem do Mestre Micael. E é isso que eu acredito e espero para você hoje. Juntos, eu gostaria de agradecer e dizer que o amor é para agora e o amor é para todos. Muito obrigada por a gente estar junto nessa live. Muita gratidão.